Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. E hoje, no nosso Virtuosas Modo On, mulher virtuosa e relacionamentos saudáveis. Você sabia que nem todo relacionamento abusivo deixa marcas visíveis? Pois é, nesse episódio, minha amiga Van Gomes vai estar abordando aí, à luz da palavra, como desenvolver relacionamentos saudáveis, identificar sinais de abusos emocionais e espirituais, não é? Estabelecer limites e fortalecer sua identidade em Cristo. Então, uma conversa necessária a respeito de honra e liberdade. É isso? Então, isso aí, voltando aqui. Amor, respeito, honra e liberdade é o que ela vai estar abordando hoje no nosso Virtuosas Modo On. Vamos lá então, né, Van? Me bota grandona aqui na tela, por favor, produção. E eu quero começar o nosso quadro de hoje fazendo uma oração com você. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Porque a gente vai tocar em assuntos aqui que só o Espírito Santo de Deus, para poder nos dar o discernimento, aquilo que a gente realmente precisa entender, que ele precisa traduzir para as nossas vidas. Fecha os seus olhos, vamos orar comigo? Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não desiste de nós, não desiste em nos fazer viver uma vida abundante, uma vida de paz, porque a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, mesmo estando no mundo que nos traz aflições, e nós queremos ter bom ânimo, porque nós estamos ligadas à videira que é o Senhor, e o Senhor nos fará vitoriosas. Então, nessa hora, Deus, eu peço que o teu Espírito venha transbordar pela Rede 316 e alcançar todas as casas, todos os corações que estiverem ouvindo a Rede 316 agora. Seja o coração de uma mulher, seja a mente, o coração de um homem, que nós possamos estar alinhados contigo, Senhor, e possamos entender qual é a tua vontade para as nossas vidas. Senhor, que o teu Espírito venha convencer aquelas pessoas, não os homens apenas, não as mulheres apenas, mas aquelas pessoas que estão com um comportamento inapropriado diante da tua vontade para a vida deles, ó Deus. Que o Senhor venha, através do Espírito Santo, convencer do que é pecado, do que é justo, do que é necessário ser feito para mudarem as suas condutas e assim serem mais parecidos com Jesus. Senhor, nos ajuda a ser sal e luz nesse momento. Eu te peço isso humildemente, no nome de Jesus. Você concorda comigo? Diz amém. Aperta no coraçãozinho aqui e compartilha essa live com o maior número de pessoas. Porque quando a gente fala de relacionamento saudável, pensa em relacionamento abusivo, a gente pensa logo nas mulheres. Mas olha, tem muitos homens que estão vivendo relacionamentos abusivos. A gente está vivendo uma época, meus irmãos, bonito e bonita de Jesus, escute com muito carinho o que eu tenho para dizer. Nós estamos vivendo uma época onde a figura humana está sendo totalmente confundida. Os homens estão perdendo a sua masculinidade e confundindo masculinidade com agressividade, com comportamentos tóxicos. Mulheres perdendo a sua feminilidade e assumindo papéis que não pertencem a elas. E com isso, o povo de Deus, a criação de Deus tem padecido. Por quê? Por falta de conhecimento. Então, nessa manhã, segunda-feira, dia 15 de junho de 2026, vou deixar registrado aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor tem um recado para mim, para você, para todos nós. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Eu quero começar dizendo que nós estamos vivendo uma geração que fala muito sobre relacionamento, mas pouco sobre relacionamento saudável, segundo as Escrituras. Muitas pessoas estão crescendo ouvindo que deveriam ser pacientes, submissos, compreensivos, perdoadores. Todas essas virtudes são importantes, porém, em alguns momentos, esses ensinamentos foram interpretados de forma equivocada, levando essas pessoas a acreditarem que precisam suportar situações que Deus nunca desejou para elas. Muitas vezes, a gente está passando por dores, porque diz que é a vontade de Deus. Não. A gente precisa entender muito bem a vontade de Deus e a permissividade de Deus. Então, hoje, nós vamos compreender o que está descrito na Bíblia
E qual é a voz que cada um de nós tem que ter? Uma voz que tem valor, uma voz que tem limites, uma voz que é ouvida. E aí eu pensando na mulher de Provérbios 31, que é o texto base da nossa programação aqui ao longo desses 4 anos, a mulher virtuosa, ela é forte, ela é sábia, ela é amada por Deus e ela é capaz de construir, que a mulher sábia constrói, construir relacionamentos saudáveis. E também a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto delicado, mas necessário, e vamos tratar os relacionamentos abusivos que muitas pessoas cristãs enfrentam em diferentes âmbitos da vida. Beleza? Então pega a sua garrafa de água aí. Ih, a minha garrafa até molhou a minha mesa aqui. Bebe a sua água aí. Deixa eu botar aqui, para não molhar a minha mesa, mais do que molhou já. Para a gente conversar um pouquinho, pega a sua Bíblia, caderno, caneta, e nós vamos seguir aqui. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é o plano de Deus para os nossos relacionamentos. Quando Deus criou o homem e a mulher, o seu propósito nunca foi que um dominasse o outro. Nunca foi. Desde o princípio, Deus planejou auxílio, parceria, um ajudando o outro. O que um tem completa aquilo que o outro precisa, aquilo que o outro tem completa o que o um precisa, vamos usar assim. Então, em Gênesis, a gente vê que a mulher foi criada como auxiliadora. A palavra hebraica usada para auxiliadora não significa inferior. Significa compatível. Significa ao mesmo nível. É a mesma palavra utilizada em diversos textos para se referir ao próprio auxílio de Deus para o seu povo. Ou seja, Deus está presente para o seu povo para trazer suporte, para trazer direcionamento, não fazendo disso, atenção, não fazendo disso com que as mulheres se tornem superiores aos homens, porque isso é uma vertente, é um pensamento que está vindo com muita força nos dias de hoje. E aí gera uma palavrinha que, por favor, eu acho que a gente precisa usar um pouco mais do dicionário, não somente o Google, tá? Vamos buscar a origem das palavras. A gente precisa entender o significado da palavra empoderamento. Empoderar-se é dar a si mesmo poder. Agora eu te pergunto, você tem condições e capacidade de se empoderar? A Bíblia fala que todo o poder nos foi dado. Então, a gente não tem capacidade de se dar poder. O poder que nós temos, a habilidade que nós temos, a autoridade que nós temos, vem de Deus. E se aquilo que a gente está usando não está sendo para abençoar, para trazer vida, abre os seus olhos. Porque esse poder pode estar vindo de quem que não é de Deus. Pode estar vindo do nosso inimigo. Discursos, palavras que estão refletindo de onde está vindo a nossa origem de força, a nossa origem de poder. A voz de Deus levanta, a voz de Deus cura, a voz de Deus restaura. E se aquilo que a gente está falando ou aquilo que a gente está ouvindo não traz cura, não nos levanta, não nos restaura, preste atenção, porque pode ser falácias do inimigo. E o inimigo usa muitas pessoas as quais ele encontra brechas. Você lembra da serpente lá no Éden? O que a Bíblia diz em Gênesis 3, verso 1? Você pode escrever aqui no chat? Eu estava com o meu chat fechado, vou abrir até aqui. Você pode escrever aqui no chat? O que a Bíblia diz sobre sobre a serpente em Gênesis 3, verso 1? O que é a Bíblia? Não é a Van que está dizendo, não, está na Bíblia. Não são livros de interpretação teológica, é a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a serpente? Ele era qualquer animal que Deus havia criado? Quem criou a serpente? Gênesis 1 diz que foi Deus que criou a serpente. Era qualquer animal? Não. Era o animal mais astuto, mais esperto, mais inteligente que Deus havia criado. E isso me mostra um alerta, porque o inimigo ele não usou qualquer animal da criação. Ele usou o mais inteligente, o mais astuto e, principalmente, um animal criado por Deus. E muitas das vezes,
o inimigo continua usando essa característica, essa lista de características em pessoas hoje. Pessoas inteligentes, pessoas influentes, para persuadir a criação de Deus, o ser humano. A gente precisa prestar atenção nisso. Mas ele usa criação de Deus. Satanás encontrou brecha na serpente. Satanás muitas das vezes encontra brechas em seres humanos persuasivos, influentes, que, olha, vão passar despercebidos, que a gente vai dar ouvidos, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Então, quando a gente vê na palavra que ela tem para nos orientar, a gente começa a ter mais discernimento. Portanto, veja bem, o plano de Deus para o ser humano, para o relacionamento homem e mulher, é que ele sempre seja de amor, de respeito, de cooperação e de cuidado mútuo. Abre a sua Bíblia aí, em Efésios 5:21. Olha o que diz em Efésios 5:21. Tá anotando aí? Anota aí. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui. Por favor, deixe os seus comentários aqui no WhatsApp. 11 030 0316 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar o seu áudio, pode concordar comigo, pode discordar comigo. É aqui que o nosso quadro fica mais legal, quando a gente bota as nossas opiniões. Eu estou muito aberta para ouvir a nossa opinião. Eu estou com saudade de ouvir a voz de vocês. Eu acho que vocês estavam com saudade de mim também. Bota aqui os comentários no nosso chat também. Fica à vontade para participar da nossa programação. E olha o que diz em Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Antes de falar sobre casamento, Paulo está falando sobre mutualidade. Relacionamento saudável são construídos quando existe honra, respeito, amor, compreensão e cuidado mútuo dos dois lados. E aí, eu trago uma pergunta para a gente refletir. Quando você pensa em um relacionamento saudável, quais são as palavras que vêm à sua mente? Quais são as palavras que explodem na sua mente para você identificar que o seu relacionamento está sendo saudável? Aí, pegando esse mês romântico de junho, né? Dia dos Namorados, sexta-feira. A gente ainda está nessa vibe de relacionamento amoroso. Pensa aí no seu relacionamento com o seu namorado, com a sua namorada, seja ele de pouco tempo ou namorado de muitos anos, né? Que já falando dos casados. Analisa seu relacionamento. Me diz, qual é a palavrinha que remete, que te diz que o seu relacionamento é saudável? Porque muitas das vezes a gente ouve palavras que a gente entende que certas palavras representam que o nosso relacionamento seja saudável. E muitas vezes não é. Ó, a Maria botou aqui, ó, a palavra que me vem é respeito. Quem mais? Fala aí, Guilherme. Guilherme tá aqui, Guilherme Castro, Danilo. Fala aqui, qual é a palavrinha que te remete a respeito? Cristiana, bota aqui. Ó, a Tiana Lima, bota aqui. Mariluce, bota aqui. Qual é a palavrinha que te faz pensar que o seu relacionamento é saudável? Respeito é uma boa palavra, viu, Maria? Quem mais? Quais são as outras palavras? Pode mandar no WhatsApp também, que depois a gente lê. Quais são as outras palavras que fazem você pensar assim, opa, meu relacionamento é saudável? Porque provavelmente nós ouvimos palavras como amor, respeito, confiança. Ó, a Elisa botou aqui, ó, amizade e paciência. O Story Maurão botou aqui, ó, amor e respeito. A Elisa, ó, companheirismo. A Elza Ferreira, desculpa, Elza, companheirismo. E a gente provavelmente ouve essas palavras. Amor, respeito, confiança, segurança, paz. Nenhuma pessoa sonha em viver um relacionamento marcado pelo medo. Não é verdade? Paulo botou aqui, ó, perdão.
E esse perdão tem que ser quase full time, né, Paulo? Tem que ser todo dia, né? Todo dia a gente vacila com o nosso companheiro e quando o perdão ele acontece, a gente sente que o nosso relacionamento é saudável. Por quê? Porque o relacionamento saudável ele tem erros. O relacionamento saudável tem conflitos, mas também tem perdão, né, Paulo? Concordo plenamente com você, Paulo Roberto. E aí, a gente percebe que em nenhum momento a gente sonha com relacionamentos marcados pelo medo. E aí eu quero que você pense comigo, o que seria, então, isso daí é a imagem que nós temos de um relacionamento saudável. Então, o que seria, então, um relacionamento que não é saudável? Um relacionamento doentio, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Muitas pessoas acreditam que o abuso acontece quando existe agressão física. E eu posso dizer uma coisa? A agressão física é o final. É a ponta do iceberg. Porque o relacionamento, a agressão física, ela começa lá embaixo, com o olhar de desprezo, com uma fala dita fora do tempo e não é refeita, não é repensada. Existem muitas feridas que não aparecem no corpo, meus irmãos, mas elas estão marcadas lá por dentro e, olha, feitas por anos. Um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, geralmente começa de forma silenciosa. Começa com o desrespeito, não é um desrespeito dito, muitas das vezes é um desrespeito praticado. É uma brincadeirinha fora de ordem, uma brincadeirinha com fundo de verdade. E aí começam com um controle excessivo que aparenta, que é justificado como, olha lá, ó, estou em primeiro lugar no controle, depois eu vou dar uma lida, mas é uma situação que começa com o controle excessivo, com cara de cuidado, mas que não é, uma manipulação, uma desvalorização. Eu tô me lembrando aqui uma vez que uma amiga, ela tinha perdido o marido faleceu por câncer, e eles eram um casal muito querido meu e de Léo, muito querido mesmo. E passado alguns anos, ela jovem ainda, começou a se relacionar com uma outra pessoa, com outro rapaz. E aí, um rapaz cristão, de igreja evangélica, ela também, mulher cristã de igreja evangélica, e nós somos muito amigas, e ela com isso também, né, opa, desculpa, esbarrei aqui na minha mesa, e ela também conversando comigo, eu já atuando na área da terapia, e ela conversava muito comigo, e enfim, ela tinha muita abertura, e então, ela me convidou para ir fazer um lanche com eles um dia à noite. Ela falou assim, Van, Léo, vocês podiam ir comigo, porque eu quero conhecer ele um pouco mais, e eu confio em vocês, para vocês me darem um parecer e tal. E fui eu e Léo lanchar com o rapaz. E ela, juntos, nós 4. Sentamos à mesa, numa lanchonete aqui perto de casa. Era se eu não me engano, era até uma esfirreria. E aí, nós fomos fazer o pedido. Gente, no pedido, eu fiz o meu... Léo chegou para mim e falou assim, meu bem, o que você quer pedir? Eu fiz o meu pedido, ele fez o dele, aí fez a solicitação. Quando ela foi pedir quase falei o nome dela. Quando ela foi pedir o lanche dela, né, ou fazer o pedido dela, ela falou o que ela queria. O rapaz, na hora, falou assim, não, mas você não pode comer isso, não. Não, mas isso daí vai te engordar. Não, mas isso daí, acho que você não precisa comer isso tudo. E aí começou a falar dessa forma. Eu e Léo já olhou assim para mim. No final, quando nós fomos pagar a conta, ela falou assim, não, deixa que eu pago. E ele não falou nada. O Léo já recostou, já botou a mão no queixo. No final, fomos embora. Passado alguns dias, eu cheguei, nós chamamos ela, conversamos e Léo, meu marido, falou com ela, olha, não gostei da forma como que ele te tratou.
Ele estava podando o que você ia pedir. Vocês estão começando um relacionamento, vocês estão se conhecendo e ele está ditando o que você pode ou não pode comer. Você não é uma criança, você é adulta. Se você vai engordar ou se você vai emagrecer, se você tem algum problema de saúde, isso você sabe lidar. Ele não precisa dizer isso dessa maneira na frente de duas pessoas que ele não conhece. Então, quem está ouvindo e às vezes, né, a gente está ferida ou carente de alguma forma e não percebe essa sutileza de um cuidado que começa com o controle, que evolui para uma manipulação, que muitas das vezes começa com uma desvalorização, que vem para um insulto, uma diminuição. Então, o primeiro ponto que eu quero que você se desperte aí é sobre o abuso emocional. Quando uma pessoa tenta diminuir constantemente a outra, e essa diminuição não é com insultos muitas das vezes, é para diminuir a capacidade do outro, que o outro tem, de decidir sobre a própria vida. Decidir sobre os próprios valores, decidir sobre o que quer. E muitas das vezes, olha, conheço casais casados. Atenção, bonita, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Porque isso daqui eu não ouvi, eu vi mulheres diminuindo a capacidade dos próprios maridos de escolher a própria roupa, de escolher o que vão comer ou o que não vão comer. Minha irmã, eu sei que o seu marido é diabético e ele não pode comer muito açúcar e às vezes você precisa controlar. Sugira a ele que aquela comida ali vai lhe fazer mal, mas não dite para ele que aquela comida vai fazer mal como se ele fosse um menino. Muitas das vezes, o discurso das mulheres está infantilizando os próprios maridos. A fala das mulheres, eu conheci um casal, hoje, infelizmente, eles já são divorciados, mas demorou um processo muito, muito lento para a mulher entender o que ela estava fazendo. E eu posso dizer aqui de carteirinha que, na verdade, eu acredito que ela até hoje não entendeu o quão tóxico era o relacionamento dela, que ela estava causando, né? E teve uma certa vez que eles, numa conversa, ele chegou para ela e disse assim, ó, até na minha roupa você vai se meter de novo, a gente já está separado. Porque era ela quem escolhia a roupa que ele ia usar, ela quem fazia a comida, ela que comprava as bebidas que ele podia beber, ela quem ditava as regras da vida dele, um homem adulto. Aí a mulher tem aquele homem, aquela que chama-se, aí tem a social, tem um nome chamado, tem um nome que as mulheres agora estão recebendo, um título que as mulheres empoderadas estão recebendo aí na sociedade. A mulher, tem um nome, sequeirão. Ai, gente, me ajuda aqui. Tem o homem banana e a mulher tarará. Eu esqueci o nome, me ajuda aqui, escreve aqui no WhatsApp, no chat. Aí a mulher começa a forjar, a criar esse marido que não se posiciona, ele começa a ser diminuído, ele começa a ser infantilizado, e a mulher vai se criando, se formando, se empoderando. Bonita, posso te dizer uma coisa? Quando você começa a gerar esse relacionamento tóxico, sabe o que está acontecendo? Está mostrando uma mazela que está em si mesma. Porque muitas mulheres, elas, sem perceber, começam a gerar esse relacionamento que diminui os seus maridos. Pereirão, lembrei. Mulher pereirão. Elas criam essas mulheres pereirão se formam, porque, na verdade, elas têm uma autoestima tão baixa que elas precisam fazer de tudo para se sentirem valorizadas. Só que ela acaba alterando a figura masculina. Ela acaba desformando a imagem masculina que Deus havia formado. Porque a mulher sábia constrói. A Bíblia que fala isso, não é a Van que está dizendo. Mas a mulher tola destrói. Quero te perguntar, quantas vezes você tem buscado nas Escrituras resposta para a sua maneira de lidar com seu marido? Quantas vezes nas Escrituras você tem buscado a resposta que você tinha que dar para o seu marido? Quantas vezes você tem buscado nas Escrituras? Pastor Levi disse para mim que a mulher é abacaxi. Essa daí eu não conheço. Pastor Levi,
Traduz aqui para mim, porque eu tenho dificuldade para entender algumas expressões. Mas a mulher Pereirão eu entendi. Quantas vezes a gente está buscando nas escrituras a maneira correta de lidar com o nosso cônjuge? Porque algumas frases mostram esse relacionamento abusivo. Quer ver? Você não consegue fazer isso direito. Essa é a frase. Deixa que eu faço. Você não consegue fazer isso direito. Conheço muita bonita que fala isso, tá? Conheço muita bonita que fala isso. Não é pro filho, não. É pro marido. Não, você é incapaz de fazer isso inteiro. Você é incapaz de lavar a louça toda. Você é incapaz de fazer até o final. Não é possível. Ou aquela palavra que vem com uma capa de amor. Ninguém vai amar você como eu te amo. Você sabia que essa expressão é uma expressão abusiva? Porque você começa a falar para aquela pessoa isso e ela começa a acreditar. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos garante que a fé vem pelo ouvir. E trazendo isso para nosso dia a dia, não estou falando somente de fé, porque a gente pensa que fé é só coisas cristãs. Não, fé é ter certeza daquilo que não se vê. Essa é a tradução da expressão fé. É ter certeza do que não se vê. Então, se você ouve que ninguém vai amar você como eu te amo, significa, vai fazer com que aquela pessoa acredite que ninguém vai amar a essa pessoa como você a ama. Conheço homens que se submetem a relacionamentos que você vê que não são saudáveis porque eles acreditam que ninguém vai os amar como aquela mulher o ama. Eu peguei uma frase que eu mesma disse muitas vezes para o meu marido e eu peço aqui publicamente perdão ao Léo porque eu sei que ele está ouvindo. Você não está se enxergando. Você não se enxerga. E eu não falo isso, gente, querendo diminuir o meu marido, não. Eu quero mostrar para ele, às vezes, algumas características que ele não consegue observar. Mas, às vezes, a gente pode falar isso e está diminuindo ele. Eu posso estar falando dessa maneira e estar ferindo o meu marido. Reconheço isso, Léo, diante de todos aqui. E, em nome de Jesus, eu vou parar de dizer isso, porque eu amo você. Eu quero construir um marido forte, corajoso, que luta pela nossa família. E você, bonita? Você consegue identificar as suas falas tóxicas? Você consegue identificar quando você está fazendo algo que pode estar destruindo a pessoa com quem você está convivendo? Você consegue observar, você consegue perceber as suas palavras, você consegue perceber quando o seu relacionamento está se tornando um relacionamento abusivo? Eu quero disparar uma enquete aqui. Você consegue perceber relacionamentos abusivos? Vamos soltar essa enquete aqui daqui a pouquinho. Porque o objetivo de certas palavras é de enfraquecer a identidade da outra pessoa. E eu posso dizer, é de enfraquecer a identidade e fazer aquela pessoa se tornar uma vítima. Agora tem um outro tipo de abuso que às vezes a gente não está percebendo. Que é a pessoa que sofre abuso espiritual. Eita! Eita que me segura agora! Jesus, apaga a luz. Rolou aí num vídeo de uma pastora neopentecostal, numa conferência muito grande, falando sobre abuso espiritual. Muito comum entre pessoas que conhecem a Bíblia. Pessoas que usam a palavra de Deus de maneira distorcida. Deixa eu te lembrar, eu cheguei bem pertinho aqui, ó. Deixa eu te lembrar. Quem é que as escrituras me dizem que tem o hábito de fazer isso? Usar as escrituras de maneira distorcida. Você está se lembrando aí do fato? Você está se lembrando de quem usou a palavra de Deus de maneira distorcida para persuadir? Quem foi? Escreve aqui no chat. Manda no WhatsApp, 11 030 0316. Manda aqui.
Manda aqui que eu quero que você me lembre quem foi o personagem que está nas Escrituras, a figura que nas Escrituras usou a palavra de Deus de maneira distorcida. Ó, vou dar uma dica, hein? Tá no livro do Gênesis, no capítulo 2. No capítulo 3. Desculpa, 3. Gênesis 3. Quem foi? E, ó, usou isso depois com o próprio Cristo. Porque o inimigo faz isso, tá? Ele usa a palavra de Deus. Aí, pastor Levi já deu... Pastor Levi, o senhor é café com leite, pastor Levi. Os pastores são café com leite aqui. Gênesis 3. Satanás, quando foi falar com a mulher, ele não usou um discurso nada a ver. Ele usou a palavra de Deus. Ele só alterou a palavra de Deus. Ele chegou para a mulher e falou assim, olha, é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Deus falou sobre árvore? Sim. Falou que eles não podem comer? Sim, tá vendo? Mas ele falou de uma. E Satanás falou nenhuma. Ele alterou a fala de Deus para a mulher. E sabe por que ela caiu? Primeiro ponto, e eu quero alertar você, querida. Ela não conhecia quem tinha dito aquela ordem. Ela não conhecia a autoridade de Deus na sua vida. O homem tinha relacionamento com Deus, ela ainda não tinha um relacionamento real com Deus. Porque se ela tivesse, ela ia obedecer literalmente. Ela não conhecia a voz de Deus. Agora, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Aí vai da minha visão, eu peço que o Espírito Santo de Deus venha a confirmar, mas preste atenção. Porque nas Escrituras diz que Deus deu essa ordem ao homem quando eles se relacionavam. E depois a serpente veio e falou com a mulher. Sabe o que isso me mostra? Sacerdócio no casamento. Porque a mulher sabia da ordem de Deus. Mas a Bíblia não relata que foi ela quem ouviu. Por quê? Até engasguei. Calma aí que eu vou molhar aqui meu bico e vou contar. Porque Deus elegeu o homem como sacerdote da família. E qual é a função do sacerdócio? Trazer a vontade de Deus para casa. Trazer a voz de Deus para a família. Trazer o direcionamento de Deus para a família. Essa é a primeira imagem de sacerdócio dentro da família. Quando Deus dá ordem ao homem, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Então a serpente vem até a mulher. E a mulher, ela conta o que o marido contou para ela. O homem passou para ela essa ordem, mas ela não se atentou. Quantas vezes os maridos estão sendo usados por Deus para nos direcionar, mulheres, e a gente não se atenta. E a gente leva toda a nossa casa à destruição. Sabe por quê? Porque a mulher é influente. A mulher é Ezer Kenegdo. A mulher é aquela que intervém em favor de outro. Pode pesquisar, existe essa tradução para essa expressão. Satanás sabia que a mulher era aquela que influenciava em favor de outro. E esse outro ele quis ser, ele quis se tornar. Então vamos lá. Estou falando sobre abuso espiritual. Frases como: você tem que aceitar porque você é submissa. Frases como: se você discordar, você está sendo rebelde. Frases como: uma mulher de Deus é forte e corajosa, é virtuosa. Essa é a mulher que você precisa ter, que você precisa ser. A gente precisa entender que o inimigo, ele usa palavras de Deus para poder nos persuadir. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus tem credibilidade. Precisamos entender uma verdade. Deus nunca usa a sua palavra para justificar a humilhação de ninguém. Escreve isso de caneta vermelha nas suas anotações aí. Bota no rodapé da sua Bíblia. Deus nunca usa a sua palavra para justificar humilhação.
O Guilherme botou aqui, ó. Muitos falam que a mulher estava afastada do homem, lá no Gênesis. Existiu essa possibilidade? É isso que você quis dizer, né, Gui? Existiu essa possibilidade? Isso daí é interpretação. Posso dizer? Acredito que não. A mulher estava perto do homem. A mulher estava perto do homem. Eles não andavam colados, mas a mulher estava perto do homem. Quando a serpente persuadiu, eu creio que a mulher estava perto do homem. Mas Deus deu à mulher esse poder de influência. Quantas vezes? A esposa está perto do marido e ele pede a opinião dela e ela dá, e aí a coisa desanda. Não significa que a mulher estava afastada do marido, que ela foi persuadida, a serpente pegou a mulher afastada do marido. Muitas das vezes os homens dão ouvido às mulheres, sim. Você vê fatos bíblicos. Ó, você vê Herodias. Herodias foi uma mulher que persuadiu a filha. Você vê Sara, uma mulher que persuadiu o pai da fé, Abraão. Ela fez a cabeça do marido para que se deitasse com sua concubina. Você vê quem? Dalila, outra mulher que foi influente na vida de Sansão. Então, existem mulheres influentes, sim, a gente precisa tomar cuidado com isso. A Bíblia foi dada para trazer liberdade e não para nos aprisionar. E existe um terceiro tipo de abuso. Esse abuso é muito comum, tá? É muito comum. O abuso social, quando alguém tenta afastar o outro de um convívio social, afasta o outro dos amigos, afasta o outro da família, afasta os outros de pessoas de confiança. Conheço mulheres que afastam seus maridos dos seus relacionamentos sociais. O homem começa a não ir mais para a igreja porque a mulher dá piti de ciúme. Pessoas que geram esse relacionamento abusivo com maneiras sutis. Lembrando, o inimigo, ele não vai usar de maneira escrachada aqui os recursos dele, ele usa de maneira sutil. Olha, quer ver uma frase? Então eu vou dizer para o fulano que você não quer mais ir lá porque ele foi lá. Então eu vou dizer para o grupo de mulheres que você não quer mais participar do grupo. Então eu vou dizer, expondo a fraqueza ou expondo a necessidade do cônjuge para gerar um desconforto social. E aí a pessoa, não, peraí, não fala isso não, peraí, eu vou então, peraí. Entende como isso se torna um discurso sutil e, ao mesmo tempo, ele manipula o comportamento do cônjuge? Ah, é? Então vou dizer para os meninos que você não vai mais no churrasco porque você isso ou aquilo. Entende? Entende como é sutil o discurso? E aí, nessa fala, presta atenção nessa frase. Então eu vou dizer para eles que você não vai por causa... Então eu vou dizer para eles que você não gosta de... Então eu vou dizer para eles é uma maneira de expor. E isso se torna uma coerção social. Gera um prejuízo social e acaba tornando as pessoas isoladas, criando uma dependência emocional. Não posso. Eu tenho que acatar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês, pessoal? Está rolando aqui uma conversa aqui do Guilherme com o irmão, esqueci o nome do outro irmão, mas enfim, vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês aqui? Tem um outro tipo de abuso que a gente precisa se atentar. É o abuso financeiro. Quando a pessoa é impedida de trabalhar, de estudar ou de administrar os próprios recursos. Presta atenção. Quando a pessoa é impedida de administrar os próprios recursos. Quando a pessoa... E aí eu não quero destacar homem ou mulher, porque isso acontece, tá? Mulheres que manipulam seus maridos porque dizem que eles não têm sabedoria para lidar
com as finanças. Se o seu marido, bonita de Jesus, eis que te digo, preste atenção no que eu vou te dizer. Se o seu marido, aos seus olhos, tem dificuldades de lidar com as finanças, em nome de Jesus, anda com ele, não tire dele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o homem é o provedor da casa. E quando você tira dele a sensação de estar provendo, quando você tira do seu marido a sensação de estar provendo, você está alterando a autoimagem que ele tem de si mesmo. Eu atendi, para quem não sabe, eu faço atendimentos terapêuticos, e eu atendi um rapaz que ele chegou para fazer acompanhamento terapêutico comigo, e ele tem muitas dificuldades. E uma delas, ele tem o vício em jogos. Ele já faz acompanhamento psiquiátrico, toma medicação e agora está trabalhando comportamentos. E nessa conversa, um homem cristão que está preso nessa situação, e nessa conversa, ele chegou e falou assim, a minha esposa agora controla todos os pagamentos que eu faço. Todo o meu salário eu deposito para ela. Gente, eu queria poder replicar para vocês a postura daquele homem. Ele tem, assim, os ombros encurvados, ele tem tiques no olho, ele fala gaguejando. Um homem totalmente inseguro. Dói olhar para ele, ouvi-lo, até para ele expor o sentimento, é dolorido. Até ouvir, até ele colocar para fora, ele é intimidado. Ele falou, Van, eu tenho dificuldade de colocar para fora. Cheguei para ele e falei, olha, que a gente precisa ter senso da necessidade de ajuda que você precisa para lidar com essa dificuldade financeira. Isso daí a gente tem que assumir, mas ela não pode tirar de você a sensação de provisão. Chamei ela, falei, olha, marque com sua esposa, a gente precisa conversar junto, porque você está num processo de tratamento, um processo de treinamento comportamental, e ela é fundamental nisso. Ela pode, querendo proteger a finança de vocês, estar prejudicando a sua saúde emocional. Eu posso ajudá-la. E eu quero alertar você, bonito e bonita da Rede 316, que está me ouvindo aqui. Por favor, em nome de Jesus, cuidado, porque o controle financeiro também é uma forma de abuso. Principalmente daquelas mulheres que estão temerosas das questões financeiras familiares, porque o marido está com alguma dificuldade de controle. Então, elas tomam posse disso, assumem essa responsabilidade. O homem precisa, porque Deus criou ele como provedor. Ele precisa sentir-se provedor. E muitas das vezes, essa poda mata essa sensação, esse sentimento. Então, começa a diminuir a autoimagem que o homem tem de si mesmo. Vocês estão percebendo que a conversa aqui é para os dois lados? Porque eu conheço muitos homens também que fazem esse controle e esse controle acaba se tornando um controle abusivo. Não, porque se eu largar o dinheiro na mão da minha esposa, já era. Ela gasta igual água. Quando Deus criou o casal e entregou aquele ambiente familiar, aquele ambiente domiciliar chamado Éden, ele falou, juntos, pega a tua Bíblia aí, tá lá no Gênesis. Pastor Levi, me dá uma ajuda aqui. Qual o texto que diz que vocês vão crescer e multiplicar? Vocês. Qual é o versículo, Pastor Levi, que está dizendo assim, olha, lá no Gênesis capítulo 2, que vocês vão dominar os animais.
Quando Deus deu o Éden para o casal, ele está dizendo, olha, vocês dois vão conduzir a administrar esse espaço aqui. A casa não é... Olha lá, Pastor Levi, muito obrigada pelo suporte. Copia e cola aqui, Pastor Levi. Gênesis 1, 27 e 28. Vou abrir aqui. Eita, que é bom esse programa, que tem um monte de suporte. Gênesis 1, verso 27 e 28. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse... Sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem. Plural. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Eis que dou a vocês, todas as plantas que nascem em toda a terra, produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e toda criatura que se move rente ao chão, e assim foi. A administração da casa é dos dois. Senta junto, bota no papel. Aqui em casa, eu sou a mulher do planejamento. O Léo é um trator. Ele é para fazer, pá, ele faz. Ele não planeja muito, não. Ele vai fazendo. Eu sou aquela que preciso pensar muito. E aí nós fazendo acompanhamentos terapêuticos para nós termos um relacionamento conjugal saudável. Fica aqui a dica da Van. Terapia de casal faz bem. Nós fazendo acompanhamento terapêutico, nós entendemos que o Léo é o prático, eu sou estrategista. Deus nos uniu, Deus permitiu que a gente se conhecesse, porque não é bom um prático andar sozinho, não é bom uma estrategista andar sozinho. Então Deus nos uniu. Te amo, meu marido. Tá aqui ele ouvindo nossa programação, já passou por aqui muitas vezes. Os casamentos se rompem, Gui. Você está dizendo aqui... A Belina também já botou aqui, muitos relacionamentos se rompem. Por quê? Porque essa visão espiritual, ela é abafada por uma falácia do inimigo e se torna um relacionamento abusivo. Quando o homem é impedido de lidar com a sua habilidade dentro do relacionamento. É impedido de trabalhar, é impedido de estudar, é impedido de administrar os seus próprios recursos. O controle financeiro também é uma forma de abuso. Agora eu quero ir terminando, porque eu já passei das 11h15. O exemplo de Jesus com os relacionamentos, com as pessoas, vai nos ajudar a manter relacionamentos saudáveis. Para a gente entender como Deus valoriza as partes, a gente precisa observar Jesus. Em uma sociedade em que frequentemente pessoas são desvalorizadas, Jesus faz exatamente o contrário. Vem comigo aqui. Lembra de Jesus e a mulher samaritana? Gente, posso dizer que vou fazer um merchan, não tem nada a ver comigo, mas o episódio de The Chosen, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, que coisa bonita ver, visualizar aquela imagem. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, primeiro, ele não rejeitou a mulher. Ele conversou com ela. Jesus ouviu a história dela. E Jesus restaurou a dignidade dela. Vou repetir as 4 atitudes de Jesus com a mulher samaritana. Não rejeitou. Conversou, deu escuta ativa, anota essa palavrinha, vai pesquisar sobre o que é. Ele ouviu a história de vida dela, porque muito daquilo que eu sou psicanalista, muito aquilo que a gente se comporta hoje são frutos de marcos da nossa história. Jesus ouviu a história dela e Jesus restaurou a dignidade dela. Quando eu estava atendendo esse rapaz cristão, eu cheguei para ele e falei assim, olha, primeiro ponto,
você precisa se sentir parte neste relacionamento conjugal. A sua esposa está ferida pelos prejuízos que o seu comportamento inadequado causou? Sim, não vou desprezar a dor dela. Mas, quando a gente é ferido, a gente tende a afastar as pessoas da gente. Então, a gente precisa compreender que o comportamento dela é compreendido, é compreensível, é natural. Você repelir algo que está me prejudicando. Mas a gente precisa ter uma conversa para expressar, porque todo comportamento ele tem uma raiz de pensamento. Você pensa, então você age. E aí, nessa conversa, vocês talvez precisam de um mediador, aí entra, por exemplo, a pessoa, o terapeuta, para ajudar a ordenar os passos ou traduzir os passos dessa história. Para que a pessoa que está ouvindo e a pessoa que está falando comece a trabalhar isso de maneira saudável. Então, então a gente, como imitador de Jesus, começa a se mover com a intenção não de terminar aquele relacionamento, mas de restaurar, principalmente a dignidade das partes, não desprezando suas dores, e então gerar um relacionamento saudável. Quando todos queriam condenar aquela mulher, porque Jesus conhecia a história dela, ela vivia vários relacionamentos abusivos, ela vivia uma vida sofrida, e então ela estava submetida, inclusive, a relacionamentos abusivos. Jesus vem e restaura a sua dignidade. Jesus muda a sua história. A gente não sabe, depois, como foi o relacionamento dessa mulher. Mas eu creio, pela fé, porque isso é totalmente real, é muito comum, de que quando Deus transforma um indivíduo, ele transforma tudo à sua volta. Tudo muda quando a gente muda. Aquela mulher, não tem relatos dela ter acabado com o relacionamento dela, mas tem sinais de que o relacionamento dela foi sarado e se tornou, então, um relacionamento saudável. Vamos pensar numa outra mulher? Vamos pensar naquela mulher adúltera que foi levada até Jesus e jogada aos pés de Jesus em flagrante de adultério. Quando todos queriam condenar, Jesus a protegeu. Ele corrigiu o seu pecado sem destruir a sua dignidade. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele estava lá no alto da cruz, ele verbalizou o que ele sempre pensou. Perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Comportamento se transforma. A identidade não. Quem você é, a sua essência, a sua natureza, aquilo que Deus sonhou para você. O seu comportamento pode ser inadequado, mas Deus sonhou com você. E se você estiver aberto para que Jesus entre na sua vida e mude o seu comportamento, porque, volto a lembrar, o seu pensamento gera o seu comportamento. Se você permitir que Jesus entre na sua vida, ele vai mudar a sua maneira de pensar. Porque você vai pensar como Jesus. Você vai... O que Paulo diz? Paulo diz assim, olha, transforme o seu comportamento através da mudança da sua mentalidade. Então você vai vivenciar, você vai ter a experiência, vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não significa que não vai ter desafios, não significa que não vai ter sofrimentos. Paulo mesmo viveu isso, experienciou isso, e ele disse assim, olha, eu sei passar por lutas, eu sei passar por fome, eu sei passar por dores, eu posso todas as coisas. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo, e a mente de Cristo faz você ficar até na dúvida se eu fico aqui e vivo a vontade de Deus, ou se eu saio daqui e mudo a minha história. Ou se eu saio daqui e vou para o céu. Paulo fica na dúvida, por quê? Porque ele estava muito à mente de Cristo.
O chamado de Jesus para mim e para você hoje, nessa segunda-feira, é: olhe, cuidado, porque a sua mente gera relacionamentos. E esses relacionamentos são pautados, são forjados através daquilo que você está ouvindo. A sociedade diz que o homem mata a mulher. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, não é o homem que mata a mulher, o ser humano mata o ser humano. E quando ele começa a criar essa visão de que o homem mata a mulher, de que o homem é mau contra a mulher somente, a mulher começa a ter medo do homem. Gente, mulher não casa com homem porque tem medo. O medo faz com que os casamentos não aconteçam. O medo faz com que os casamentos se acabem. A verdade é que o ser humano mata o ser humano. Eu trouxe aqui vários exemplos de abuso e você percebeu que a maioria deles eu trouxe da mulher em cima do homem. Sabe por quê? Porque o mundo está dizendo que o homem é que é mal contra a mulher. Conheço muitas mulheres que são cruéis com os seus maridos. Desculpa. Eu não estou dizendo que só tem homem bonzinho, não. Não estou falando isso. O pecado veio sobre todos. A maldade que o pecado produz é sobre todo ser humano, não é só sobre os homens, não. Tem muitos homens padecendo dentro dos seus relacionamentos. Famílias sofrendo dentro dos seus relacionamentos, dentro de casa, porque homens são diminuídos por mulheres, porque mulheres são maltratadas por maridos. Essa maldade, esse poder, essa vontade de dominar, ela é fruto do pecado que está no ser humano. Não é exclusivo dos homens e não é exclusivo de mulheres. Mas a sociedade diz que é só os homens, que aí coloca rótulos, feminicídio e tantas outras palavras. Por que não existe o machinicídio? A mulher samaritana não foi rejeitada. A mulher adúltera foi protegida. Mas eu tenho outro exemplo bíblico que eu quero compartilhar com você. A mulher de Betânia. Enquanto muitos acreditavam que a mulher não deveria aprender, Jesus permitiu que Maria se sentasse aos pés de Jesus para receber ensino. Jesus valorizava as mulheres. Jesus restaurava as mulheres. Jesus libertava as mulheres. Nunca diminuía as mulheres. Teve uma vez que eu e Léo fomos convidados a falar num congresso, num encontro de casais, numa clínica de casais, um retiro de casais. E aí eu ia trazer a palavra e Léo foi acompanhando comigo, era casal, logicamente Léo foi comigo. E aí nós chegamos nesse sítio, numa cidade, não sei se Léo vai se lembrar disso. Você lembra, marido? Se lembra, você escreve aqui no chat para validar aqui meu testemunho. E nós chegamos, Evan é a palestrante, vai trazer a palavra e tal. Meus queridos, botaram a gente numa suíte maravilhosa, no acampamento e tudo, parará, parará. Eis que chegam 2 pastores. Eles só foram lá para participar do encontro. Acredita no que aconteceu? Comigo, não é fato, não é historinha, não. Aconteceu comigo, meu marido está aqui, se ele lembrar disso, ele pode dizer aqui. O que aconteceu, marido? Conta aqui para eles. Nos retiraram da suíte onde eu estava para colocar os pastores. Na hora, o Espírito Santo de Deus falou ao ouvido do meu marido, ao coração do meu marido. Ele falou assim: eles estão tirando você desse quarto porque você é mulher. Meu marido falou isso para mim. Eles estão tirando você deste quarto porque você é mulher. A gente precisa tomar muito cuidado. Porque muitas das vezes, como igreja, nós não estamos representando Jesus. Eu fui até a conferência, trouxe a palavra do jeito que vocês conhecem aqui, com ousadia e coragem. Porque o Espírito Santo de Deus estava em mim
não fiquei doída, porque os nossos comportamentos são frutos da nossa mentalidade. Para terminar, crenças que matam pessoas presas em abusos. Existem algumas ideias equivocadas que precisam ser confrontadas. Primeiro, pessoa cristã tem que aguentar tudo. Isso é uma mentira. Uma pessoa cristã deve ser paciente? Sim. Mas a paciência não significa permitir violência. A paciência não significa aceitar humilhações. Paciência não significa permanecer em situações destrutivas sem buscar ajuda. E eu falo isso para mulheres, falo isso para homens. Letícia, já vou responder a sua pergunta, tá? Deixa eu só terminar a explanação, tá bom? A gente vai voltar na sua pergunta. Eu vi que você fez uma pergunta aqui. Segunda crença que a gente precisa confrontar. Perdoar significa continuar sendo ferido. Isso não é verdade. Perdoar significa continuar sendo ferida. Isso não é verdade. Perdão é uma decisão espiritual. Reconciliação exige mudança genuína. Confiança precisa ser reconstruída. O pastor Rafael Abdala tem um reels dele no Instagram, eu não me lembro onde, já bem antigo, que ele diz assim, olha, Deus me ordena perdoar, mas ele não me obriga a conviver. Isso é muito precioso. Porque o perdão, ele acaba intoxicando a gente. A gente precisa saber liberar esse perdão. Mas isso não significa que a gente precisa continuar sendo ferido. A convivência é outra história. O sentimento, a dor é uma coisa. Mas a gente não precisa continuar convivendo com aquilo que nos fere. Quer ver uma outra crença que a gente precisa eliminar? Se eu orar mais, tudo vai mudar. A oração é poderosa, sim. Mas Deus também nos dá sabedoria. Quando existe abuso, é necessário agir com responsabilidade e buscar ajuda. E agora eu quero falar com os bonitos aqui que estão me ouvindo. Não tenha medo de buscar ajuda. Se você está passando por um relacionamento abusivo, não se envergonhe. Em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo, que é ousado, transbordar em você. Peça a Ele, Senhor, me ajude, me mostre a quem eu devo pedir ajuda. Quando uma pessoa chega para fazer terapia comigo, eu sempre oriento. Se tiver alguém aqui que faz terapia comigo, vai saber o que eu digo. Ore, pergunte a Deus se é comigo mesmo que você tem que fazer todo esse processo, porque ele é um processo muito, como eu posso dizer, desconfortável por vezes. Pergunte ao Senhor se é comigo, se eu sou a pessoa que Ele separou para te ajudar a passar por esse processo. Se sim, Ele vai trazer todos os esclarecimentos. Mas não deixe de pedir ajuda. Quero te lembrar da Touch Peace. Quantas pessoas eu orientei em momentos de sufoco, entre em contato com a Touch Peace. Com as pessoas que eu atendo no terapêutico, eu falo, olha, você não precisa esperar até a próxima sessão para conversar comigo. Mande uma mensagem, se eu puder, eu vou te atender, eu vou te dar uma resposta, vou te dar uma orientação, eu vou orar com você. Mas não deixe de buscar ajuda. Quer ver uma outra crença que mantém as pessoas presas em abuso? Se eu falar sobre isso, eu estarei expondo o meu marido, eu vou estar expondo a minha esposa, eu vou estar me expondo. O silêncio nunca protege a vítima. O silêncio nunca protege a vítima. O silêncio geralmente protege o abusador. A verdade liberta. A verdade liberta. Esse é um princípio bíblico.
E a verdade que é Jesus, ela traz uma liberdade que você nunca experimentou. Agora eu quero terminar trazendo as características de uma pessoa que tem as virtudes dadas por Deus em modo on dentro desses relacionamentos. Muitas das vezes, a gente imagina que as pessoas que têm as suas virtudes, que têm sabedoria vinda do alto, elas agem apenas com cuidado na sua vida cotidiana. Mas Provérbios 31 apresenta uma característica que é ampla. Ela serve tanto para homens quanto para mulheres. Primeira característica. A pessoa que teme ao Senhor é forte. Força e dignidade são as suas vestes. Segunda característica. Sabedoria. Abre a boca com sabedoria. A pessoa que tem as virtudes, que recebe essas virtudes de Deus, e elas estão... A pessoa que tem a sabedoria de Deus. Terceira característica. Ela empreende. Empreender não significa apenas fazer negócio, mas ela sabe negociar. Ela é confiante, porque ela sabe quem ela é. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou coroa da criação. Ela é respeitada. E a sua presença, ela não é só respeitada por imposição, mas ela é respeitada pela admiração das pessoas na sua conduta. Reconhecendo as suas falhas, seus pontos de melhoria, a seu esforço em trabalhar os seus pontos de melhoria. Não abdique do poder da vulnerabilidade. Existe um poder quando você se relaciona expressando sua vulnerabilidade. A pessoa que teme ao Senhor não vive anulada. Ela vive fortalecida por Deus. E como eu vou desenvolver um relacionamento saudável? Primeiro passo. Conheça a sua identidade em Cristo. Quem conhece o seu valor em Deus não aceita ser definido por opiniões dos outros. Já teve um episódio aqui voltado para as mulheres. Mulher Virtuosa Modo On reconhece o seu valor. Tem, inclusive... postagem no Instagram, procura lá, valor, tem muitas dicas, muitas ponderações dentro dessa postagem lá no Instagram da Rede 316. Valor, se eu não me engano, é uma coroa que está na imagem, pode dar uma pesquisada lá. Segunda coisa que você pode fazer, segundo passo para você desenvolver relacionamentos saudáveis, estabeleça limites saudáveis. Até Jesus estabeleceu limites. Houve momentos em que ele se afastou da multidão para exercer o seu propósito. Limites não é falta de amor. Limite é proteção. Quarto ponto. Cultive relacionamento que gere vida. Observe se você se sente, como você se sente após estar com determinada pessoa. O relacionamento saudável produz paz, crescimento, segurança, respeito. Outro passo importante para um relacionamento saudável: tenha uma rede de apoio. Seja o seu pastor, seja o seu líder de PGM, seja o seu próprio PGM, seja os líderes da sua igreja. Toda pessoa precisa de pessoas confiáveis para acompanhar ao seu lado. Nenhum ser humano foi criado para enfrentar batalhas sozinho. E agora eu quero terminar com 4 perguntas. Faça essas perguntas para você mesmo. Primeira pergunta: eu reconheço o valor que Deus me deu? Segunda pergunta: eu tenho permitido que alguém diminua a minha identidade? Terceira pergunta: eu estou construindo relacionamentos baseados no amor e no respeito? Quarta pergunta: existem limites que eu preciso estabelecer? E para concluir, a pessoa que teme ao Senhor não é aquela que suporta qualquer situação em silêncio. A pessoa que teme ao Senhor é aquela que conhece a sua identidade em Deus.
A pessoa que teme ao Senhor, ela sabe que foi criada à imagem do Criador. A pessoa que teme ao Senhor, ela sabe que é amada, sabe que é preciosa, ela sabe que relacionamentos saudáveis refletem o caráter de Cristo. A pessoa que teme o Senhor sabe que o amor não é controle. A pessoa que teme o Senhor sabe que o amor não é humilhação. Sabe que o amor não é manipulação. Sabe que o amor não é medo. Pelo contrário, 1 Coríntios diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, lança fora todo medo. O amor de Deus produz liberdade, cura e restauração. Termino deixando uma passagem para você. 2 Timóteo 1, verso 7 diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Fomos chamados para viver relacionamentos marcados pela graça, pela verdade e pelo respeito. Que cada um de nós saiamos daqui lembrando dessa verdade. Não somos definidos pelas feridas que recebemos. Somos definidos pelo amor de Deus que nos alcançou. Seu valor não está na forma como alguém te trata ou te tratou. O seu valor está em quem te criou. A minha oração é que essa mensagem chegue como uma sementinha boa em seu coração, como terra fértil. E que o Espírito de Deus faça crescer, germinar com raízes profundas para que ninguém abale e que gere bons frutos. Esse é o meu desejo, do fundo do meu coração. Amo vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso chat enquanto o pastor Welber chega. Teve uma conversa boa aqui dos irmãos. Eu não acompanhei, mas vou acompanhar agora. Até suei, gente. Até suei. Vou beber uma água enquanto o pastor Welber volta. Deixa eu dar uma bebida aqui na água. Bora lá! A Gidélia Rosário deu bom dia aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. A Jazionete, bom dia, Van. Linda, linda. Gostou do look? Jazionete. Ó, Story Maurão. Top o cabelo, Van. Obrigada, gente. Gostei. Cristiana, bom dia, família preciosa, pastor Welber, linda e maravilhosa Van Gomes, virtuoso modo on. Deus continue nos abençoando, linda manhã, cheiro, abraço, família. Cheiro para você também. A Ivanete, bom dia, meus queridos irmãos, você sempre linda, Van, obrigada! Ai, gente, isso melhora tanto a autoestima da gente. O John Clay, prodígio, bom dia, queridos, aqui de Oriximiná, Pará. Nossa, quase um trava-língua aqui para mim, pastor Welber. A Ivanete está lindona, gostou? Também gostei, fácil de cuidar. Guilherme, Aparecida de Goiânia, Deus abençoe, bem-vindo, viu, Gui? Amei conhecer você, não te conhecia pessoalmente. A Marlene botou, ó, bom dia, gente linda, amei o cabelo, obrigada! O Leandro, bom dia, com Jesus, missionária Van, pastor Welber, um beijo, Leandro, bom ter você por aqui. Bom dia, irmãos, Ai, perdi. Peraí, vou ler agora. Pronto. Bom dia, irmãos, estou ligadinha na Rede 316. Perdi a mensagem, pastor. Dá uma lida aqui, pastor Welber. Me perdi aqui na mensagem. Correu aqui a tela. Aqui, achei. Bom dia. Estou ligadinha na Rede 316. Picos, no Piauí, a cidade mais doce do estado e mais quente, 32 graus agora. Estou sentindo o seu calor aqui, minha irmã. Estou sentindo o seu calor. Marluce Maria, agradecendo a Deus aqui, dando sua mensagem. A Tatiana, a Cristiana, amém, Senhor Jesus, aleluia. E mais uma galera aqui, ó, Maria, Rede 316. Opa, pessoal, aproveitando para compartilhar. Danilo Marques, sempre aqui,
da PIB do Fonseca, sempre conosco aqui. Deixa eu daqui, Guilherme Castro. Sim, claro, irmã. Não sei do que ele estava falando, mas tudo bem. Que bom que concordou. A Iris Neide, Graça e Paz, Van, Pastor Welber, passando para likear. Gente, eu adoro essas expressões. É muito boa, né? Likear, uma semana abençoada para nós. Aí a Maria botou aqui a palavra que vem para o relacionamento saudável. Ela falou respeito. Aí a Elisa botou amizade. O Story Mourão botou amor e respeito. A Elisa botou paciência, amor e respeito. Aí depois a Elza Ferreira, companheirismo. Aí o pastor Paulo, o Paulo botou perdão. O Moacir, cuidado diário. Aí a Maria Ney. É isso mesmo? A Maria Neri. Respeito. Paulo, isso mesmo. Agora mesmo minha esposa me pediu perdão. Ó, na prática, hein? Na prática. E eu já perdoei. Eita glória. Isso aí, Paulo. A Maria botou sem o temor de Deus, não sei. Em primeiro lugar, Guilherme. Em primeiro lugar, Deus no controle. Segundo, respeito, entender as situações e manter o autocontrole nas situações. Amém, irmão. Recebo e eis que te digo que essa palavra veio de Deus aos corações de muitos, viu, Guilherme? Cristiana, compromisso, uma aliança com o Senhor Jesus. É a palavra que... é a expressão que simboliza um relacionamento saudável. Paulo botou assim, sim, a agressão física é a consumação do sentimento, exatamente. Aí o Guilherme botou, estão por isso, então por isso que falei acima, que temos que ter paciência e autocontrole, exatamente. E aí Paulo botou, devemos meditar e praticar Gálatas 5, 22 e 23. Anota aí, hein? Anota aí, Gálatas 5, 22 e 23. Aí o Paulo concordou com o Guilherme, começou uma conversa aqui legal na nossa audiência. O Reginaldo apareceu, dizendo graça e paz. Infelizmente, falta uma boa conversa antes de começar os relacionamentos. E tem muita gente doente em relacionamentos tóxicos. Reginaldo, posso dizer para você que isso é uma verdade dura. Pessoas incompletas querendo gerar relacionamentos completos. A gente só vai conseguir gerar um relacionamento saudável quando a gente estiver completo em Jesus. E aí sim a gente vai gerar relacionamentos saudáveis. Aí o Guilherme, o Paulo concordou, o Guilherme falou um vixe. Aí o pastor Levi falou da mulher abacaxi, que depois ele explicou. Deixa eu ler, ó. As pessoas dizem que resolver um problema é descascar um abacaxi. Ouvi uma mensagem de um colega no qual ele disse que todo homem banana pede uma mulher abacaxi. Ah, aquela mulher que descasca? Deve ser isso, entendi. Aí o pastor Levi me deu suporte lá, falando que Satanás, que encontrou a brecha na serpente. Aí a Elza também veio, né? O Paulo depois falou, perdão, Guilherme, escrevi seu nome errado, tudo bem? Muitos falam que a mulher... Aí nós comentamos isso aqui também. Deixa eu descer mais um pouco. Léo Gomes passou dizendo que me ama. Também te amo, meu amor. Bom te ver por aqui na audiência. Aí o Guilherme falou, o diabo é astuto mesmo. O diabo é astuto mesmo, exatamente. Aí o Denisval lá embaixo. Bom dia, bonita. Cheguei agora e estou amando o tema. Aí o pastor Levi me deu o suporte ali no texto. A Letícia. Vamos procurar a mensagem da Letícia. O Guilherme botou assim, ó, muitos casamentos acabam por causa do financeiro. Aí a Ambelinalva Salles botou aqui, ó. Eu acho triste a mulher que toma o direito do homem e ela manda sem sentir direito em que... Peraí. Eu acho triste a mulher que toma o direito do homem e ela manda sem sentir direito em que manda na casa, em que ela manda na casa, né? Ela não percebe que ela manda na casa. Foi isso que eu entendi direito, Ambilinalva? Aí o Guilherme botou, olha, muitos casamentos acabam por causa do financeiro mesmo. Graças a Deus que eu e a esposa temos diálogo, né? Amém. Isso é muito importante, Guilherme, isso é muito importante. Deixa eu descer mais aqui. Aí a Letícia mandou uma pergunta. Ó, tem uma pergunta.
A mulher comeu do fruto e foi enganada. Na verdade, foi o contrário. Ela foi enganada, então comeu do fruto. Vamos botar na ordem. Mas se porventura o homem não quisesse comer do fruto oferecido por ela, e por que não foi oferecido ao homem também? Então, vou dar a minha visão diante de estudar esse texto por muito tempo e entendendo um pouco que o Espírito Santo ele vai discernindo a gente nessas questões. Letícia, quando Deus criou a mulher, e a Bíblia diz lá no Gênesis 1 que tudo que Deus criou veio através da palavra. Se veio através da palavra, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja os animais, e disse Deus, quando Deus cria a mulher, também foi através da palavra. Se foi através da palavra, foi audível no meu entendimento espiritual dessa situação. Quando a mulher foi criada, e ela foi criada já no final de toda a criação, creio eu, porque Apocalipse diz que o nosso inimigo, Satanás, ele está ao nosso redor, bramando como um leão buscando brecha. Ele é assim desde o início. Ele não ficou assim, buscando a brecha, a nossa espreita só no Apocalipse. Ele é assim desde o Gênesis. Então, na minha leitura bíblica deste fato, Satanás já estava ali, buscando a brecha. E por ele estar ali, creio eu que ele ouviu a voz de Deus falando sobre as qualidades que Deus havia transferido para a mulher. Uma delas, o poder de intervir em favor de outro. Isso daí traz para mim uma concepção muito importante que a gente precisa ponderar. As nossas virtudes, elas estão em nós. Mas muitas das vezes o inimigo usa as nossas virtudes para o seu próprio favor. Eu estive na conferência Hades no final de semana, na semana retrasada, né? E um dos pastores missionários da nossa junta me chamou à mesa, a gente estava sentando para conversar, e ele falou assim: Van, quando você fala que a pessoa neurodivergente tem virtudes, me explica um pouco sobre isso. Eu falei: pastor, na minha visão, Deus nos capacitou com muitas habilidades, mas aquilo que transborda da gente vai ser transbordado nessas capacidades. Eu, por exemplo, eu falo muito, eu tenho muita eloquência, eu reconheço isso. Isso é uma habilidade que Deus me deu na minha natureza. Então, se eu não tenho a palavra transbordante em mim, aquilo que eu vou pôr para fora na minha eloquência é a minha humanidade. E involuntariamente vai sair os meus pecados. Da mesma maneira, Letícia, eu entendo que quando Deus criou a mulher, ele deu habilidade a ela de intervir em favor de outro. E Satanás encontrou nela a brecha para que ela usasse essa habilidade dada por Deus em favor de si mesmo. Entende? Então, por que será que o inimigo não persuadiu o homem? Porque quando Deus criou a mulher, ele deu essa habilidade para ela. E a Bíblia mostra em vários relatos o quanto que a mulher é persuasiva. A palavra de Deus mesmo diz que o homem, ele ensina, mas a mulher instrui. A mulher, ela vai gerar um conhecimento nos seus filhos. Foi assim que aconteceu com Herodias e a sua filha, que pediu a cabeça de João Batista. A mulher, ela tem poder de influenciar tanto o marido quanto os filhos. E é por isso que eu creio, assim, na minha visão, de que o inimigo, ele está tão feroz em se tornar amigo das mulheres, trazendo visões distorcidas sobre a criação dela, dizendo que elas têm o domínio sobre o próprio corpo, e aí vem o feminismo com tantas ideias que afastam a mulher do ideal de Deus para a vida delas. Você está compreendendo, Letícia? Então, na minha visão, debaixo do temor do Senhor, eu digo, por quê? O homem não foi persuadido, porque Satanás sabia da habilidade que Deus tinha dado à mulher de influenciar em favor de outro. E eu creio que se o homem tivesse sido tentado pela serpente,
pelo relacionamento original que ele tinha com Deus, pelo Deus que ele conhecia. Não é por ele ser perfeito, mas pelo relacionamento original do homem com Deus, na minha visão, ele teria um pouco mais de dificuldade em cair. A mulher, ela foi persuadida porque ela não tinha conhecimento de quem Deus é de verdade, ela não tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, e não tinha também se atentado para a vontade de Deus para a vida dela. Essa é a minha visão, e assim, faz sentido no meu coração e faz chegar perto de Deus em ser mais dedicada na minha devoção, porque a minha natureza feminina vai me fazer me afastar, e eu busco isso todos os dias, em dar ouvidos ao sacerdócio da minha casa através do meu marido. É assim que a palavra de Deus faz sentido no meu coração, tá, Letícia? Não estou dizendo que isso é teologicamente correto, mas é a visão que o Espírito Santo de Deus traz com clareza ao meu coração. Eu espero ter te explanado. Uriel passou por aqui e falou: oi, Ivan, bom dia, a paz do Senhor Jesus. O Ivan, oi, Ivan, tô triste, o tema é maravilhoso, muito bom, poderia ter mais like. Ah, é verdade. Ah, entendi. Oi, Ivan, tô triste, porque o tema é muito bom, poderia ter mais like. Ah, fiquei triste junto contigo, Uriel, não acredito nisso, pastor Welber. Dá uma olhada aí. A Marilúcia passou por aqui, a Maria Nery também. O Deco, bom dia. Só tem que dizer que é ótimo ouvir e colocar em prática as orientações, as orientações vindas de Deus na voz dessa garota mamãe capixaba. Obrigada, Deco. Está pocando simple. É isso mesmo? Sempre. Adriana Gomes, bom dia, estou ligada na 316, muito bom esse programa, sou de Nova Serrana, Minas Gerais. Pastor Levi voltou aqui, ó, um homem banana é um homem fraco, e uma mulher abacaxi é uma mulher problemática. Eita, Jesus, como descascar um abacaxi é uma expressão usada para resolver problema. Descasca esse abacaxi, descasca essa mulher. A mulher abacaxi corresponde à mulher rixosa. A mulher abacaxi tem referência bíblica, gente. Obrigada, pastor Levi, muito legal. Estou aqui trabalhando, juntando informações no sistema e ouvindo você. Sempre estou trabalhando em casa e ouço. Obrigada pela sua audiência, pastor. Me sinto muito honrada com a sua presença aqui. Forte abraço para vocês. Graça do nosso Senhor Jesus com todos vocês. A Lenice Nolasco, daqui de Saquarema, que explanação perfeita, que Deus continue te usando. Amém, minha irmã. Quando eu passar por Saquarema, na casa do meu sogro, vou dar um pulinho aí, hein? Vamos marcar. É isso, pastor Welber. Olha aí, tem um mês eu estava dizendo, né, que a Van não aparecia por aqui, então agora, né, deu tempo de ir no salão, deu tempo de um monte de coisa aí, ó. Então tá cheio de novidades. Bom, querida, obrigado então, Deus te abençoe. Semana que vem já tem um assunto, não? Ainda não, pastor Welber, mas olha, eu queria dizer que foi muito bom voltar, poder compartilhar, estar aqui com os irmãos. Agradeço a audiência de todos. Tivemos 60 e poucos likes aqui hoje. Poderia vir mais, né, no ao vivo, mas é porque o povo tá meio preguiçoso, tá voltando no ritmo. Eu entendo perfeitamente. Olha aqui, mandando um beijo para a Lenice. Tô indo lá, hein, Lenice? Pode deixar. Quando eu conseguir um tempo, já deixando aqui, eu vou estar em São Fidélis. Agora eu não me lembro qual é a igreja. Não me lembro. Agora, no início de julho, vou estar lá numa conferência de mulheres lá em São Fidélis, estado do Rio. Mandando um abraço aqui para o Leandro, que passou aqui. Leandro Fabrini. E o Paulo aqui dizendo que não foi ele que perguntou sobre música, foi o Paulo. Ele dizendo que está em Itabuna, na Bahia. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito bom poder voltar. E que Deus nos abençoe. E que a gente não se esqueça que Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. A partir do momento que a gente tem conhecimento, Ele vai nos cobrar. Então, vamos mudar as nossas atitudes, vamos ajeitar o nosso comportamento, alinhar o nosso comportamento ao propósito de Deus para as nossas vidas, né?
Muito bem, querida. Deus te abençoe. Ótima semana, bom almoço para você aí. E semana que vem, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta aí com mais um Virtuosas Modo 1 às 10 da matina. Obrigado, viu? Até lá, então. Se Deus permitir, ó, segundou! Bora agitar que a semana tá só começando. Até a semana que vem, pastor Weber. Agora eu vou pros bastidores. Um beijo, tchau. Bora agitar a semana. Na 316, Virtuosas Modo 1, com Van Gomes.